que os jogos como esse, amistosos, é muito mais para o desempenho do time, é muito mais para avaliação. Só que o torcedor que veio hoje queria ver resultado, é natural, a gente conversou até sobre isso. Saulo, para você, não só do jogo, mas da pré-temporada, já que a próxima vez que a gente conversar, provavelmente já vai ser o pré-jogo contra o Calcaia. Primeiro que todo e qualquer processo de pré-temporada se leva ao mesmo diálogo, tem a mesma conversa, que é um processo de desenvolvimento. E a nossa pré-temporada, nós procuramos criar um roteiro para justamente chegarmos dia 5 de janeiro com vamos dizer assim, o máximo possível de aproveitamento nos jogos, né? De aproveitamento de ganho, de condição de ritmo de jogo. E em relação a isso eu saio bem satisfeito. Claro que como todo e qualquer planejamento ele tem que ser flexível. O nosso foi a mudança dos 2 últimos amistosos, trouxe um certo desequilíbrio naquilo que nós tínhamos planejado, mas esse jogo de hoje me deixou satisfeito pelo adversário, pela conduta do adversário, pelo comportamento do adversário, porque é praticamente o que nós vamos enfrentar no dia 5. E o segundo gol o segundo gol que nós sofremos foi bem evidente isso. E uma coisa que eu conversava com os atletas agora após jogo, que o Calcaia vai vir para cá com essa disposição de jogar por uma bola, de jogar no nosso erro. E se nós cometemos o erro que cometemos, infelizmente não vamos conseguir o resultado que queremos. O torcedor tem toda a razão em sair chateado devido ao resultado, né? A chateação aconteceu internamente também, mas eu como comandante também tenho que levar em consideração o que foi desenvolvido durante o jogo. E nós fizemos um jogo sólido, um jogo firme, tivemos uma boa condição de posse de bola, tivemos um bom envolvimento. No primeiro tempo já poderíamos ter virado naquele último lance com o Lucas, se tivesse concluído aquela jogada em gol, seria o 2-1 e a história do jogo seria outra. Criamos outras situações, né? Mas jogamos contra o adversário que, como eu bem falei, que jogou no nosso erro, e vai ser essa a conduta do jogo do dia 5. Então, a nível de planejamento, esse último jogo ele alcançou aquilo que nós desejávamos. Claro que nós desejávamos fechar essa pré-temporada com a vitória do lado do nosso torcedor. A vinda do torcedor também a jogar esse amistoso no Arruda foi importante, porque foi tipo uma estreia, e o nervosismo, o tá estreando em casa, isso ficou nesse jogo, não vai ficar mais no do Calcaia. Até isso nós conseguimos retratar, a condução de tudo foi levada a isso. Então eu saio satisfeito pelo conjunto da obra da pré-temporada. Claro que não saio satisfeito com o resultado de hoje, porque precisávamos sair com a vitória por tudo que construímos e que fizemos durante o jogo. Quando tiver vendo, para alguém. Boa tarde, Daniel. Felipe Holanda, de Pernambuco. Em relação ao jogo de hoje, a gente poderia analisar, pelo menos na minha opinião, que o Santa teve uma boa posse de bola, jogou bem no espaço, mas eu senti que a construção ofensiva estava um pouco lenta. Então eu queria saber se você reconhece essa deficiência e qual é o método que o professor vai utilizar para corrigir esse déficit do time do Santa. Principalmente a nível de primeiro tempo, concordo com você, ficou muito previsível, ficou muito distante, né? E são ações, comportamentos como esse que, por ser um amistoso, que dá para nós corrigirmos de alguma forma. Isso eu acredito ao horário do jogo, 3 horas é muito pesado, sol muito quente, então leva aos atletas a uma situação de economizar um pouco, segurar um pouco, porque ele sabia que precisa de uma energia maior a nível da condução total do jogo. Mas é para ser corrigido, foi se cobrado no intervalo, pode ver que melhorou um pouco mais na volta do segundo tempo, né? Mas não pode virar uma vertente. Algumas peças precisam render um pouco mais. Aí o torcedor pode cobrar de um ou de outro, mas o torcedor tem a certeza que eu vou dar um exemplo, o Paraíba não teve uma tarde feliz, não foi o jogador que nós esperávamos, mas foi a tarde, porque na condução dos outros jogos e dos treinos, Paraíba está fazendo um bom desenvolvimento. Então não podemos tomar decisões precipitadas com o que foi desenvolvido em um treino, em uma sessão, em um jogo amistoso. Claro que não se pode repetir o mesmo comportamento, mas sabemos daquilo que podemos construir na quinta-feira. Para melhorar ainda mais esse ganho de velocidade, o jogo da quinta é às 8 horas da noite.
e o nosso campo ele acabou a reforma, né, praticamente ontem, vai ganhar mais uma semana aí para crescer, para ajustar. O campo que eu falo é a grama realmente. Então, para o jogo fluir de uma forma melhor e com a velocidade melhor, no dia 5, todos nós vamos estar prontos, nosso gramado e nosso time. Na fase defensiva de jogo, o time sentiu falta hoje, tem um cabeça de área de origem. Em muitos lances a zaga sentia a zaga muito desprotegida. Você sentiu um pouco falta desse jogador, desse volante mais cabeça de área que fica mais protegendo os zagueiros? O João e o Daniel são jogadores de características diferentes. O João com a construção maior, um jogador mais técnico, né? O Daniel mais de contenção. Com a entrada do Daniel criou uma solidez maior. O Daniel, infelizmente, ele perdeu grande parte da pré-temporada por ter ficado machucado, mas são jogos como esse que vão me ajudar a ter uma definição daquilo que vai ser o melhor para começarmos no jogo do dia 5, mas concordo com você. Não também jogando a responsabilidade do João, é a característica do jogador. Como é o jogo em casa, precisamos jogar e ele me dá a condição disso, né? Mas o Daniel me dá uma condição de mais segurança, como você bem falou. Daniel, boa tarde. É João Batista do canal Santa Cruz Pernambuco. Veja bem, o tempo é curto, daqui para quinta-feira, porque se o Santa Cruz jogar nesse mesmo ritmo que jogou agora, eu acredito que pode até não passar pelo Calcaia. Então, o que é que tem que melhorar? João, respeito demais a sua opinião, mas não posso concordar. Porque assim, cara, nós fizemos um jogo, não tivemos o resultado que queríamos, concordo demais, sair com o resultado de 2-2 não foi bom, né? Mas isso seria pior se o Maguari tivesse dominado a nossa equipe, tivesse de alguma forma nos envolvido e criado várias oportunidades, coisa que não aconteceu, né? Não vejo bem por esse lado, mas concordo com você que temos que evoluir e precisamos melhorar o comportamento para passarmos quinta-feira. Eu sinto uma energia, sabe, devido ao passado, uma energia sempre muito negativa, um pessimismo. Vamos jogar contra o Calcaia e o time do Calcaia é um time que pode fazer toda a diferença, que pode chegar aqui. Calma, gente, calma. Estamos mudando o contexto, estamos mudando as peças, estamos mudando muita coisa e, assim, fizemos uma pré-temporada muito sólida. Aí você pode me falar, mas, alguns jogos amistosos foram contra times amadores, outros contra times profissionais não conseguiu vencer, mas também nós não perdemos. Então isso já é de grande valia para o time que está participando. Mas concordo com você, precisamos evoluir, vamos evoluir. Aí você falou bem, falta muito pouco tempo, concordo, falta muito pouco tempo, trabalhando durante 7 semanas. Mas aí eu levo para o lado do que eu achei fantástico, que foi a vinda da torcida, a pressão que foi exercida e a questão do jogo de estreia. Isso mexe com quem está vivendo. Falei com isso, antecipei isso na pré-eleição. Que bom que a nossa estreia seja hoje, porque quinta-feira vocês têm que estar um pouco mais soltos para suportar o jogo decisivo que nós vamos enfrentar. Daniela, boa tarde. Falando sobre esse jogo de estreia da quinta-feira, você falou agora, né, que hoje foi um jogo de estreia para o Santa Cruz. O Santa Cruz hoje jogou ao lado da torcida, na quinta-feira não vai ter essa força, né? Esse jogo vai ser com portões fechados. Eu queria que você falasse o quanto que isso tem peso numa estreia, numa competição tão importante para o Santa Cruz e que vale um calendário importantíssimo para o tricolor no próximo ano. Concordo, a falta do torcedor vai ser um prejuízo, né? O Arruda pulsa com eles, num simples amistoso, nós vimos aí a quantidade de torcedor, a forma como eles, a condução que eles fazem para nos impulsionar, vai ser um prejuízo muito grande, mas nós somos sabedores que é uma decisão. E decisões elas têm que ser vencidas, decisões elas têm que ser superadas, e para se passar por decisões temos que passar por cima das adversidades, e uma dessas adversidades é não ter o torcedor do nosso lado, tenha certeza disso. Boa tarde, Daniela. Matheus Chula. Boa tarde, Daniela. Matheus Chula, de Portal Futebol Interior. O Calcaia é um time que está em reformulação, acho que até maior que o Santa, né? Já que passou mais tempo sem jogar, né? A série D foi bem mais desastrosa do que o Santa. Mas pelo pouco que eu vi do elenco, tem alguns jogadores que já passaram muito pelo futebol nordestino, inclusive no Paraibano. Então, alguns de vocês já podem até conhecer. Então, o que vocês já viram do Calcaia para esse jogo, né? Porque não tem amistoso, né? Eles não se prepararam com o jogo. O pior que eles tiveram sim jogos amistosos, nós já estamos sabedores do que aconteceu nesses jogos amistosos,
O Roberto Carlos, treinador do Caucaia, ele levou 7 jogadores do Atlético Cearense para o Caucaia, então é um time que vem com a base de um campeonato sólido, que era a Série C. Somos sabedores também que eles começaram bem depois do nosso time, então isso aumenta a nossa responsabilidade e temos a condição de realmente aproveitarmos isso. O jogo vai ser decidido durante os 90 minutos, então em cima do jogo total, com a condição física que hoje nós estamos, temos a responsabilidade maior de fazermos um jogo muito sólido, sabe? Mas a preparação, como eu bem falei, eu sou satisfeito com a pré-temporada. Vai ser um início muito difícil devido a ser um jogo decisivo já, mas nós somos sabedores e entendedores do que precisamos melhorar e o que devemos fazer. Nós não podemos esquecer que é um início atípico de temporada, em cima de decisão, não vai me oportunizar começar jogos mais tranquilos para em cima desses jogos terminar o desenvolvimento que foi iniciado na pré-temporada, mas eu estou de Santa Cruz, e Santa Cruz sempre tem que passar por cima das adversidades, estamos aí para isso. Professor, é justamente sobre isso que eu queria te perguntar. Não quero criar um habeas corpus, também não quero criar um espaço para você já criar uma desculpa nem nada, mas o contexto é muito único desse jogo contra o Caucaia. É você começar uma temporada com um jogo que você não tem margem para erro, valendo receita, valendo calendário, valendo uma competição que tem grande visibilidade, que é a Copa do Nordeste. E ainda assim não é certeza que tem outra eliminatória logo depois. E ninguém chega preparado. Não tem como dizer que nenhuma equipe começa essa eliminatória 100%. Como encarar isso assim? E como é que pessoalmente você enxerga? Falar de calendário, problemática de calendário de futebol brasileiro é chover no molhado. Mas é um erro grave também ter logo no jogo de abertura você um jogo decisivo desse jeito assim? Primeiro, o que ocasionou isso foi a Copa do Mundo, infelizmente, né, Antônio? Por causa da Copa do Mundo não se houve a pré-Copa do Nordeste nesse ano de 2022, infelizmente. E cabe a nós vivermos isso. Como é que eu estou gerindo isso no grupo? Eu procuro não aumentar uma responsabilidade que já é enorme. Primeiro porque esse jogo vale financeiro. Não é só o financeiro de receber uma cota de imediato. É um financeiro de chegar e ter grandes jogos aqui dentro e me dar a condição de fazer grandes rendas e em cima disso nossa diretoria criar um caixa necessário para se pagar em dia, para se contratar para várias coisas. Então, e ainda tem a pressão de dar uma camisa como essa ter que participar de uma Copa do Nordeste. Santa Cruz tem que estar na Copa do Nordeste, né? E para isso acontecer eu tenho que passar por esses 2 jogos decisivos, mas é claro que o que se vive aqui é o Caucaia. Em nenhum momento eu estou pensando em Botafogo, em nenhum momento eu estou pensando em Retrô, não tenho, pode ser, os meus analistas não, eles já estão vivendo, prevendo o futuro, mas eu e a nossa equipe não, estamos concentrados unicamente no Caucaia, porque sabemos da responsabilidade pesada que temos pela frente, mas nós aproveitamos muito, sabe, Antônio, essas 7 semanas para nos prepararmos para essa decisão, porque desde o início da semana passada eu disse, nos preparamos, nos condicionamos, mas vivam a decisão, comecem a respirar a decisão em tudo que se faz aqui dentro do Arruda, tudo que se faz dentro do nosso CT, e encarar e fazer um jogo sólido. O torcedor sai pouco preocupado com o resultado de hoje? Tenho total certeza que sim, mas quando a coisa chegar e está valendo, eu estou muito esperançoso e confiante por tudo que pode acontecer. Ranieri, falando um pouco sobre o time, o Santa Cruz nessa atual temporada ainda conseguiu renovar com o Anderson Ceará e contratar o Anderson Paulista e o Anderson Paraíba. Então eu queria fazer uma pergunta curiosa para saber se esses 3 possivelmente podem atuar juntos. Seria uma trinca de ases, no caso. Você acha que tem essa possibilidade dos 3 jogarem juntos ali no meio campo? Tenho a certeza disso, tenho a certeza que sim. Claro que nós não vamos chamá-los de Anderson, né? Cada um com seu respectivo sobrenome. Mas tenho a certeza que sim. Em alguns momentos, em alguns jogos amistosos, eu tive essa condição de colocar os 3 para jogar. O Paulista se sabe que é mais um segundo volante, né, que pisa bem dentro da área, que tem um processo de condução muito bom. O Ceará, eu até migrei hoje ele para extremo, né, porque eu queria ver o Marcelinho por dentro. O Marcelinho ele é uma grata surpresa para mim, que não o conhecia.
é um jogador que anda bem no entrelinhas, que tem personalidade, que recebeu o passe hoje, que deu sequência para jogadas. E o Ceará, daquele setor ali, quando ele recebe, ele é muito letal. Concordo que quanto mais para dentro, melhor, porque aí ele fica com um ângulo melhor, mas ali de extremo ele também tem uma certa facilidade de se receber essa bola e fazer as construções, quase que fazia um grande gol ali do bico da área, chutando. Então, temos a perspectiva assim, eu até demorei a colocar o Paulista por causa do bom desenvolvimento do Arthur. O Arthur estava muito sólido e cresceu ainda mais no segundo tempo. Ele é um jogador que tem uma leitura muito boa na construção e melhor ainda no defensivo quando se perde a bola. Por isso que eu demorei a colocar o Paulista, que eu estava gostando do desenvolvimento do Arthur. Mas é encaixando. Eu falo para eles que o 11 ainda não está definido. Eu não posso chegar hoje e dizer o 11 definido da temporada é esse, não vai ser, porque o desenvolvimento da coisa que vai ditando. E hoje o amistoso é uma das provas disso, né? Hoje o pessoal que entrou no segundo tempo entrou muito bem, entraram bem com um sistema, com a condição de circular a bola bem feita, de ter escolher os melhores passes, as melhores escolhas, tanto que se criou algumas oportunidades ali que se tem um pouquinho mais de capricho, a coisa teria sido diferente a nível de resultado. Como você viu o desempenho dos dois centroavantes que você utilizou durante o jogo? O Michel Douglas no primeiro tempo e o Daxon no segundo. Como é que você viu? Além do gol, claro, cada um deixou a sua marca. Mas para criar uma dúvida ainda maior. Isso. Mas como é que você enxerga o desempenho de cada um? Óbvio que são jogadores de características diferentes. Como você bem disse, Michel e Daxon são características diferentes demais. O Michel fez um bom jogo, surpreende a evolução dele. O que hoje não condiciona Michel a ter um desenvolvimento melhor foi justamente o período de inatividade que ele teve esse ano de 2022, mas é um cara dedicado para tudo que se faz durante o jogo, né? O Daxo, como vocês comprovaram, mais rápido, mais intenso. Então cabe a nós escolher, ajustarmos para enfrentar o melhor adversário. O Michel vai ter sempre aquela presença diária, né? O Daxo numa condição de um jogo mais reativo, de explorar um pouquinho a velocidade nas costas do adversário. Hoje o jogo confesso que pedia mais o Daxo. Por quê? Porque a linha estava muito alta, então tinha muito campo para percorrer para até chegar na área adversária. Então é ajustar e escolher, mas eu acho que nós estamos bem servidos, os dois, e que bom que os dois fizeram gols, né? Por causa que 9 precisa de gols para ganhar a confiança, e assim foi feito hoje. Ranieri, na saída, eu abordei alguns torcedores e todos estão preocupados justamente com esse jogo contra o Caucaia. Passe aí uma mensagem de esperança para essa torcida que vai melhorar o time. João, o torcedor tricolor, como eu bem falei, eu dias atrás, eu estava até saindo do Arruda, escutando a rádio e alguns comentaristas falavam, o Santa Cruz tem que abrir o olho porque o Caucaia pode ser um floresta que veio aqui também e tirou o Santa Cruz, e o Caucaia também é do Ceará. Gente, essa atmosfera negativa, graças a Deus, a gente está conseguindo blindar. Nós estamos bem blindados em relação a isso e confiantes, porque o que está acontecendo agora é uma página que virou. Temos a caneta na mão para escrever uma nova história. O torcedor tem a certeza que quinta-feira nós vamos fazer o possível e o impossível para sairmos vencedores, para passar de fase e enfrentar o próximo adversário no dia 8. É isso que nós temos que fazer. Concordo que hoje talvez não tenha sido o placar que eles esperavam, mas eles tenham certeza que todos que estão aqui dentro sabem da responsabilidade que é representar o time do povo, e somos sabedores que para representá-los precisamos ser cirúrgicos, principalmente nas oportunidades que vão ser criadas, e assim seremos. O torcedor tem a certeza que vamos fazer uma grande temporada, se Deus quiser.